Oi, tudo bem? Pronto para mais um Pausa para a Educação? Para que tenhamos aí a nossa meia hora discutindo sobre língua portuguesa, matemática, sobre física. Eu trouxe para vocês uma variedade hoje, vamos tentar dar conta dela, né? Eu queria começar falando da questão de fazer prova. Muitas pessoas se concentram bastante na questão dos estudos e se esquecem que fazer prova é uma parte fundamental para ter sucesso naquilo que eu estou tentando, seja um concurso, seja um vestibular. Por que fazer prova é importante? A prática, o controle do tempo, o controle da ansiedade, a estratégia, o que eu faço primeiro, o que eu tenho mais facilidade ou o que eu tenho mais dificuldade. Isto é uma questão que passa de indivíduo para indivíduo. Então nós temos que aprender a entender como nós somos, nos reconhecermos nesse processo. E daí a prova, ela tem que ser pensada como sendo tão importante quanto o processo de preparo de conteúdo para ela. Então nós temos que estudar matemática? Temos, mas nós temos que saber fazer a prova de matemática, nós temos que saber encarar uma prova. Matemática, por exemplo, para quem tem facilidade, as questões chegam a ser feitas em 20, 30 segundos, né? E eu digo isso por observar, né, no dia a dia pessoas que têm essa prática. Porque o tempo de leitura, você já seleciona o que você vai trabalhar. Então é o tempo de você tirou a informação, entendeu o que é MMC, entendeu o que é MDC, entendeu o que é porcentagem ou média, já vai direto para a resolução. E muitas vezes a estratégia que a gente acaba pensando, né, na questão as respostas, elas não são todas parecidas. Então, normalmente vão ser 2 ou 3 que possam estar mais próximas e eu tenho que estar atento com isso. Então, conhecer a prova, saber fazer a prova é fundamental. Mas, além da questão das provas, eu queria comentar hoje com vocês a questão das avaliações escolares, né? Pausa para a Educação é voltado para vestibular, para concurso, para quem esteja fazendo uma faculdade, mas também quer atingir aquele aluno que está ainda no ensino fundamental, no ensino médio, e tem dramas com as avaliações. Eu, enquanto fui professor em escolas, hoje eu trabalho apenas no meu espaço, né, o Espaço Sapiens, nas escolas eu sempre procurei trabalhar com o direito ao erro. Tá? A avaliação a gente não tem como fugir delas. Só que a avaliação não precisa ser só prova escrita. A avaliação pode ser podem ser usados vários mecanismos. A prova escrita é uma delas. Mesmo na prova escrita, o que eu fazia enquanto prática? Se o aluno de 0 a 10, eu colocava 14 pontos na minha prova, eu colocava 15, já cheguei a colocar 18 pontos. Isso significa que um aluno que erre, eu coloquei 18 questões valendo 1 ponto cada uma. Ele pode errar 8 questões, que ele vai ser 10 na minha prova. Daí você pode falar, mas Jovir, você está dando nota para o seu aluno? Não, não é isto. Não é questão de me preocupar em dar a nota para ele, mas sim reconhecer que a gente erra no processo. Reconhecer que o aluno está na escola para aprender com o processo, ele não está na busca da perfeição. E hoje é terrível ver alunos que sofrem com uma prova que tenham 5 questões e valem 10 pontos. Ele errou uma questão, ele já tem no máximo 8. E daí não se percebe que tudo vira uma bola de neve. Então, é importante sempre o estudante estar conversando com os professores, entendendo o processo, né? E os professores também pensarem nessa questão. Será que não é importante eu saber trabalhar enquanto professor com os erros dos meus alunos? Os erros nos dizem muito enquanto estudo. Eu, pensando no que eu queria mais discutir sobre isso, só mais um ponto acerca desse tema, a questão do conhecimento.
Eu já mencionei semana passada para vocês que uma pessoa que esteja preparada 100% para uma prova, mas chegue nervosa, ela não consegue aproveitar o 100% de domínio. Da mesma forma, eu tenho que pensar o que é o conhecimento necessário para fazer. Eu preciso saber de todos os detalhes que envolvem uma questão, seja para avaliação na minha escola, seja para um concurso, seja para um vestibular. Será que eu tenho que dominar tudo nos detalhes? As provas hoje não cobram tantos detalhes. Elas querem mais o conhecimento integrado, o conhecimento... Então, vamos pensar, vamos nos preocupar também com o fazer prova. Como? Fazendo provas anteriores, me inscrevendo em vestibulares. Eu vou prestar vestibular no 3º ano, mas eu começo a aprender a fazer prova no 1º ano, né? Já presto o Enem, faço no 2º ano. Então, nós temos que criar mecanismos, né? E quem faz concurso, o máximo que puder fazer de concurso para aprender a administrar tempo, administrar o conhecimento. Vamos agora para um ponto importante que eu quero destacar para vocês. Eu trouxe uma tela envolvendo divisão com vírgula. Vamos lá para ela. Divisão com vírgula. Qual que é o problema da divisão com vírgula? Tenho lá 288 dividido por 1,5. Não é tão automático, né? Eu fazer essa conta porque eu preciso saber do procedimento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou lá dividir 288 por 1,5, eu tenho que igualar as casas, porque aí sim eu estou produzindo a mesma dimensão. O que é produzindo a mesma dimensão? Se eu for dividir 10 por 2, eu vou ter 5 vezes o 2 dentro do 10. Né? Se eu for dividir o 10 por 0,2, já não são as mesmas 5 vezes, porque eu tenho um valor que é 10 vezes menor, então vai ser 10 vezes mais, então é 50. O mesmo acontece aqui, então eu igualei o número de casas e deixei na mesma dimensão. Agora eu posso cortar vírgula. Então eu vou fazer 2.880 dividido por 15. Pego 28 dividido por 15, dá 1. 28 menos 15, 13. Desço o 8, dá 138. Se fosse 10 vezes 15, daria 150. Mas eu não tenho 150. Então, são 9 vezes. 9 vezes 15, 135. 138 menos 135 é 3. Desci o 0, 30 dividido por 2, dá 30 e acabou a divisão, né? Apareceu errado ali em cima como sendo 30, mas não, ali era para ser 192 o resultado, como a gente obteve aqui. Pois bem, se você tiver mais dúvidas com relação à divisão com vírgulas, mande para a gente. pausaparaeducacau@gmail.com é o nosso endereço eletrônico. E o nosso WhatsApp é 997840955. Repetindo, 997840955. Peça maiores explicações, mande o seu caso em particular, que a gente tenta trabalhar, ou, se for possível, ao vivo, ou na semana seguinte. Vamos mudar agora a chave da matemática para a língua portuguesa? Vamos trabalhar com questão de regência. Eu trouxe semana passada para vocês um conhecimento sobre regência, né? Mas aí foi o conhecimento teórico para a gente pensar a regência. Vamos para a tela para a gente ver uma questão envolvendo regência. Então eu tenho, só um momento que a gente já tem a tela. Está lá a nossa questão. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta. Algumas provas dão destaque, colocam em negrito, colocam maiúscula a palavra, mas aqui no caso não. Nós vamos então pensar na incorreta e ela está ali minúscula, eu que tenho que perceber que é para encontrar a incorreta, de acordo com a norma culta da língua. A alternativa A diz, os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. A alternativa B, obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cano. Na letra C, o rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. Na letra D, o fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. E na letra E, ao assinar o contrato, o usineiro apenas visou apenas ao lucro pretendido. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar são os verbos. Então, é o verbo aspiram, obedeceu, presenciou, agrediu e o visou. Tá. O que eu tenho que
pensar, fazer a pergunta para cada verbo. A regência é verbal, eu quero a incorreta. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspira a alguma coisa. Então, tem o aspirar no sentido direto, transitivo direto? Tem. Aspirar no sentido de respirar. No caso aqui não é no sentido de respirar, é aspirar a alguma coisa. Então está certa a regência, aspirar a uma vida. Obedecer. Obedecer é um verbo que está numa transição, porque ele, historicamente, ele era quem obedece, obedece a alguém ou a algo, sendo transitivo indireto, pedindo a preposição a. Porém, já vem dicionarizado, já tem dicionários que reconhecem obedecer como transitivo direto. Portanto, se você tiver algum problema numa prova que recuse obedecer como transitivo direto, é sempre motivo de recurso, porque já existe dicionarizada essa regência. Então, quem obedece, obedece a algo ou a algo, hoje em dia podemos pensar. Mas aqui está dentro da regência clássica, obedeceu ao horário. Quem presencia, presencia algo, então presenciou o trabalho. Quem agride, agride, a alguém, não é alguém ou a alguém? Aqui está a alguém, mas na verdade é quem agride, agride alguém, não é a alguém. Então teria que ser agrediu-o. E quem visa, visa no sentido, eu tenho três pelo menos regências do verbo visar. Quem visa, visa um alvo, né, no sentido de ver. Quem visa, visa a algo, que é no sentido de objetivo, e quem visa, no sentido de dar visto, né, visa também algo. Então, tem o visa de mirar, o visa de dar visto, que são transitivos diretos. E o visar, no sentido de desejar, almejar, querer, é indireto. Então, está certo aqui também, visou ao lucro. Como que teria que ser correto aqui? O fazendeiro agrediu-o sem necessidade. O fazendeiro agrediu-o sem necessidade. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Vejam que fazer a regência, eu tenho que estar preparado para o vocabulário. Se tem um bom vocabulário, eu consigo chegar, fazer a pergunta para cada verbo, identificar e saber quais são os complementos. Regência é um calcanhar de Aquiles de quem faz provas. Vamos fazer agora uma pausa, né, para os nossos apoiadores e voltamos já já para debater mais questões com vocês. Até já! Todas as quartas, transmissão da Missa e Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet. Internet na velocidade da luz. Joalheria Império Joias. Há 2 anos transformando sonhos em realidade. As melhores joias em ouro e prata, canetas, carteiras e relógios. Ourivesaria e fabricação própria com entrega rápida. O melhor preço da cidade. Em 10 vezes sem juros. Joalheria Império Joias. Você merece brilhar. Atenção pais e estudantes. O Anglo convida para o concurso de bolsas de até 100%. Sexto ano fundamental ou primeira série médio 2017. 11 de setembro, 9 horas. Inscrições angloitap.com.br. Quem faz Anglo nunca esquece. Pé de Pato Piscinas. Aqui você sonha e nós concretizamos. Piscinas, fontes e chafarizes iluminados. Projetos em 3D. Saunas secas e a vapor e muito mais. Comemorando seus 18 anos, a Pé de Pato está com promoções incríveis. Ligue e agende uma visita. Pé de Pato Piscinas. Mergulhe nesta ideia. Atenção, povo de Deus e todos que desejam ser preenchidos pelo Espírito Santo. Convidamos todos para o Cenáculo Diocesano, dia 11 de setembro, no recinto Acácio de Moraes Terra, em Itapetininga. Venha participar de um grande momento de efusão do Espírito Santo. Vamos juntos louvar e clamar pela transformação do nosso coração e de nossa diocese. Traga sua família para a casa do Senhor. Pregação de Ironi Spuldaro e animação de Heber Campos. Deus espera por você. Apoio: Construtora Vila Rios. Empório Albuquerque,
A sua satisfação é a nossa melhor oferta. Oi, Fofi! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos todos os dias aqui na TVI. Teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos para você. Pratos e Papos, toda terça às 10 horas, reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria estaremos juntas, eu, você e eu. Conto com você, Fofi. Um beijinho. Aqui, na TVI. Oi! Da pausa para os nossos apoiadores, né? Agora voltamos para a pausa para a educação. Aproveitei para tomar uma água e quero aproveitar agora e conversar com você, professor. A água, ela é fundamental para o exercício da docência. O professor tem como principal ferramenta, né, a voz. E a voz, justamente, é a principal causa de afastamento de professores, de impedimento na continuidade do exercício da profissão. Porque nós acabamos não tendo uma bons cuidados, né, com a voz, e o calo vocálico torna-se uma coisa que fatalmente acontece. Então a água é fundamental, como também é fundamental para o professor evitar, antes de aulas, alimentos que tenham gordura, né? Que sejam o leite e seus derivados, chocolate. O chocolate, ele é um crime para entrar para a sala de aula, porque ele deixa uma sensação, né? Assim como os alimentos gordurosos, deixa uma sensação na garganta que você perde o controle do quanto você está forçando. Assim como as balas de menta, né? A bala de menta alivia quando você pode ser... a garganta está muito seca, mas para falar, a menta ela tem a propriedade de relaxar, ela é boa para quando você está descansando, mas para quando você vai para a aula, você pode estar forçando a voz mais do que imagina. Então a água é fundamental, né? Ela é nosso, como pode dizer, a vassourinha, né? Junto, a água limpa tudo dentro do nosso organismo, assim como a maçã. Se for escolher alguma coisa para ingerir antes de dar aula, é a maçã. Então, Pausa para a Educação vai procurar trazer dicas para os professores, para a gente criar um diálogo não só com os estudantes, mas também com todos envolvidos em educação. Mas essa dica vale não só para professor, para qualquer pessoa que trabalhe com a voz, né? É fundamental cuidar dela, porque ela é uma ferramenta preciosa. Vamos voltar para nossas questões? Eu trouxe um ponto para vocês aqui, né, que é a mudança linguística. A Taliba de Castilho, professor de língua portuguesa da USP, explica que o internetês é parte da metamorfose natural da língua. Com a internet, a linguagem segue o caminho dos fenômenos da mudança, como o que ocorreu com você, que se tornou o pronome ato no se. Agora, o interneteiro pode ajudar a reduzir os excessos da ortografia. E bem sabemos que são muitos. Porque o acento gráfico é tão importante assim para a escrita? Será? Né? Já tivemos no Brasil momentos até mais exacerbados por acentos e dispensamos muitos deles. Como toda palavra é contextualizada pelo falante, podemos dispensar ainda muitos outros. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um casamento curioso entre oralidade e escrituralidade. O internetês pode, no futuro, até tornar a comunicação mais eficiente ou evoluir para um jargão complexo que, em vez de aproximar as pessoas em menor tempo, estimule o isolamento dos iniciados e a exclusão dos leigos. Para Castilho, no entanto, não será uma reforma ortográfica que fará a mudança de que precisamos na língua. Será a internet.
o jeito é tecer e esperar para ver, né? Disponível lá na revista língua.com.br. É um trecho que foi usado no Enem com adaptação, né? Foi retirado em 3 de junho de 2015. Então, eu trouxe, esse daqui é um trecho de texto tirado do Enem, e já na sequência eu vou trazer a questão ligada a ele, mas antes eu quero falar sobre a questão da mudança linguística. Houve toda preocupação, né, toda polvorosa em torno dessa reforma ortográfica. Ela já vem, é um processo que vem desde 92, tem seus pontos positivos e pontos negativos. No entanto, como dentro do próprio texto diz, você virou C, né? E quando se está teclando, né, o teclar virou TC, né? Se usa às vezes só o C, né? Porque é o som da letra C representando o pronome que é o interlocutor com quem se está escrevendo ou falando. Na fala a gente fala, você vai, é como se você estivesse lendo só a letra C. Mas esse você já é uma redução de lá atrás, né, o pronome de tratamento vossa mercê. E o que é importante, as provas, principalmente do Enem, já vem com uma visão arejada de língua. A língua não é mais aquela da gramática, do gramatiquês, que eu tenho que lembrar o que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Amém. Não preciso de todo esse gramatiquês. Eu posso muito bem entender uma frase que disse para mim, eu quero tomar sorvete. Tomar sorvete exerce a função de objeto direto reduzido de infinitivo, como está no lugar de um substantivo, é uma oração substantiva. Não preciso pensar nessa classificação terminológica. Então, vamos cuidar mais de entender os usos do cotidiano. A língua, quem faz as grandes transformações na língua não são os estudiosos, não são os grandes gramáticos, na verdade, são os usuários, o povo principalmente, não são os grandes escritores. Os grandes escritores incorporam o que o povo usa enquanto língua. Então, quando você for pensar, né? Mas não sei quem fala barde, né, e não balde. Isso é fenômeno da língua, é regionalismo. Representa a forma que a pessoa tem de comunicação, né? Tem esse rotacionismo, quando eu mudo do L para o R, e acontece com muita frequência, tem vários fenômenos que podem nos levar a isso. Então, antes de você ficar aí condenando alguém por falar mardade, né? Pense que isso daí é um processo histórico. Assim como, na minha infância, sempre ouvi as pessoas falando revolução. Isso é extremamente explicável, porque nós aqui na nossa região, nós somos caminhos, né, do tropeiro. O tropeiro tem muito contato com o sul e o sul tem grande contato com a língua espanhola, por causa do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Então, nessa troca, em espanhol, né, no castelhano, se fala cavalo, não é nem B nem V, cavalo, vassoura. Então, esse B e V é muito próximo. E se você vai ouvindo na troca, de repente não é nenhum mal se falar vassoura. E muitas pessoas antes falavam vassoura, como falavam revolução. Dito isso, vamos para a questão na tela, né? A questão que o Enem cobrou. Na entrevista, o fragmento é TC, o jeito é TC, esperar para ver, tem por objetivo o quê? Na letra A, diz que é ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá promover alterações de grafias. Opa, essa é uma forte candidata para ser a correta, hein? Mostrar os perigos da linguagem da internet como potencializadora de dificuldades de escrita? Não, justamente o contrário, a internet valendo como uma transformação positiva da língua. Na letra C, evidenciar uma forma de exclusão social para as pessoas com baixa proficiência escrita. Evidenciar uma forma de exclusão social, não é isso, justamente é a inclusão. Falar, olha, quem está escrevendo desse jeito está fazendo uma transformação e pode incluir, talvez possa até se fechar, né? Como ele diz, que a gente pode pensar no fechamento de ideias, mas não é esse o caso. Explicar que se trata de um erro linguístico por destoar do padrão formal, não é erro, né? Apresentado ao longo do texto. Então,
não é. Eu estou justamente falando que são formas diferentes que podem ajudar, inclusive. Exemplificar dificuldades descritas dos interneteiros que desconhecem as estruturas da norma padrão, não se entra no mérito se aqui, vejam bem, eu tenho que pegar o texto e se eu vou com uma ideia pré-programada, né? Vou com uma ideia pré-programada. Eu acho que entendi o texto e, de repente, eu vou para... Tem um monte de alternativas que eu posso marcar que são achismos. No entanto, se eu pego a leitura cirúrgica, não tem como, né? A única que me atende, né, enquanto pensamento, é a letra A, né? Ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá promover alterações de grafias. Vamos mudar de assunto agora? Vamos pensar em física. Eu selecionei para hoje um exemplo de exercício de física envolvendo ótica, né? E é extremamente prático, porque já vou aproveitar e falar de uma questão cotidiana, que é a necessidade de uso de óculos, de lentes, de cirurgias. Vamos para o texto primeiramente e depois eu comento com vocês. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, né, ali abreviado como LF, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino, que vai ser abreviado como C, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina, que vai ser abreviado como R. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fásicas para a correção do problema de visão apresentado é esquematizado por... Antes de entrar para a questão, eu vou destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o que é a dioptria? Dioptria é quando a gente fala, tenho 1,5 grau, né? 1,75. A dioptria é essa medida de deformidade que eu tenho na construção ocular, né? E daí ela pode ser de diversa ordem, pode ser, normalmente, ela vai ser na parte do cristalino, ali entre o cristalino, que a gente tem que compreender. Então, quando se fala em graus no cotidiano, na verdade, é a dioptria. Eu trouxe aqui para vocês uma explicação anterior a gente pensar nessa questão. Então, temos lá, ó. Esse daqui é a visão normal em cima, ela mostra que o objeto, né, ele é captado pelo olho e daí passa por todo, né? Eu tenho o cristalino, eu tenho a córnea, tenho o cristalino, que chega a imagem até a retina e tem que chegar até lá ao fundo. O olho míope também é conhecido como olho alongado, né? Que é o olho que a imagem não chega até o fundo. O que eu, em conversa com o doutor oftalmo Márcio Medeiros, eu fui compreender melhor o que significa isso. Já tinha estudado em física, mas não tinha compreendido. Toda criança nasce com uma dificuldade de visão, ela enxerga muito pouco, né, à sua frente. Ela tem hipermetropia, porque o olho é curto, né? É o caso que eu trouxe na sequência, olha lá. Ó. O olho curto, a imagem ela vai ser formada para trás da retina. Então, todas as crianças nascem com dificuldade de enxergar. Então, não tem como ter esperança, vai me enxergar a 3 metros de distância. Não, a criança não vai. Ela vai com o tempo, ela nasceu, vai ter que entrar em conformidade com esse novo meio que tem luzes, tem variação de claridade e ela tem que saber trabalhar com isso. Então, o que eu tenho que pensar aí? A hipermetropia, todos nascem hipermétrope com o olho curto e o olho vai se alongando. Se ele se alonga demais, se torna míope. Se ele não cresce suficientemente, mantém-se a hipermetropia. E, por fim, a gente tem o astigmatismo, né? O astigmatismo, que é uma deformidade ali, né, na córnea,
que ela é ovalada e não esférica, e isso faz com que bagunce tudo e a gente não tenha uma focalização. O que o enunciado pede para mim? Eu tenho que compreender que lentes fásicas está como LF, cristalino C e retina R. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fásicas para a correção do problema de visão apresentado, que é a miopia, é esquematizado por... Então, o que acontece? A miopia, eu tenho que fazer aumentar a imagem, né? E olha as opções que eu tenho aqui de alternativas. A A praticamente não muda, ela mantém como da mesma forma que vem a imagem. Então, a A não me interessa, a letra C está diminuindo e a letra D também está diminuindo, né? Olha lá, eu quero saber a miopia, então eu já excluo a A, C e D. Entre a B e a E, eu tenho as que ampliam, só que tem que focar. A retina tem que receber a imagem focada, por isso que a correta é a letra B. Certo? Nós tivemos aqui, então, questões. Uma questão de física que diz respeito ao nosso cotidiano, ao nosso entendimento do que seja ser míope, hipermétrope e ainda possuir astigmatismo, né? Então, o Enem, cada vez mais, exige esse conhecimento contextualizado. Nós vamos trazer esse conhecimento tanto quanto possível. Na próxima semana, eu espero estar trabalhando com vocês alguns pontos de redação, né? Quero trabalhar com alguns mitos e esses mitos a gente precisa pensá-los. Muita coisa, trazer minha experiência como corretor, principalmente do Enem, corretor de redação do Enem, para a ajuda a você, concursando, vestibulando ou estudante em geral. Agradeço muito a sua audiência e espero, terão as reprises, né, que vocês podem ver durante toda a programação, e semana que vem estaremos novamente ao vivo aqui na TV Itapê. Um abraço a todos.